queridos e queridas jovens que nos acompanham. E acompanham porque todos nós acreditamos que essas perguntas da nossa fé nos ajudam a entender a beleza e o fascínio da vida de Jesus e dos seus valores. Pergunta de hoje: o que significa dizer que o Espírito Santo falou pelos profetas? Já começamos a discussão da nossa pergunta e a reflexão sendo iluminados por um texto da Palavra de Deus. Um trechinho do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando diz assim: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quando Maria pergunta para o anjo, no momento da anunciação, como é que isso vai acontecer? E o anjo diz: o Espírito virá sobre ti. Confie, Maria, a graça do Altíssimo. É esse mesmo Espírito que continua falando através dos profetas. Deus sempre escolheu homens e mulheres em todo o tempo, desde lá do Antigo Testamento na Bíblia, no seu próprio Filho Jesus Cristo, revelado do Pai, e em todas as outras pessoas chamadas, e deu esse dom de falar. E falar como profeta, como aquele que evangeliza, como aquele que acredita, e falar através desse Espírito Santo. Deus então chama essas pessoas para serem consoladoras, guias do povo. Deus age através dessas pessoas escolhidas. E o Espírito de Deus é o que capacita. O Espírito de Deus é o que dá a condição. Quantas vezes nós, às vezes, falamos assim, mas é aquela pessoa, aquele outro, ou então eu tenho um chamado na vida, e será que eu dou conta de dar a resposta desse chamado? Deus capacita quem Ele chama. E a força desse Espírito é um meio dessa capacitação. Vejamos na história do Antigo Testamento os profetas. O Espírito Santo falou através daqueles profetas. Experiência de Deus que faziam aqueles homens. Por exemplo, podemos lembrar o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros tantos profetas. O próprio profeta João Batista, aquele que anunciou a vinda do Messias. E mais ainda que anunciar o Messias, é aquele que fez um encontro com o Cristo e testemunhou também como aquele que era o libertador do povo. Aquele que preparou os caminhos do Senhor. O João Batista, você se lembra pela história, é aquele que apontou: eis aí o Cordeiro de Deus. Hoje na linguagem assim musical, numa linguagem bem jovem nossa, nós podemos dizer assim que o João falou: ó, esse aqui é o cara, vamos acreditar, vamos seguir nele. É alguém que envolvido, imbuído pelo Espírito Santo, falou como um profeta, anunciou, deu testemunho. Você também, querido e querida jovem, é chamado a ser esse profeta da alegria, esse profeta da esperança. Como o nosso mundo, como o nosso tempo, como certamente muitos jovens que fazem parte do seu convívio também precisam de grandes revelações, precisam ter esse encontro fascinante com o Cristo e com os seus valores. E só pode falar através e como profeta quem de fato tem esse encontro com o Espírito Santo. É uma leitura que a gente ouve no trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que se fala assim, ó: isto decidimos nós e o Espírito Santo. Isso é falar como profeta. Agora, só posso dizer que decidiu eu e o Espírito Santo, decidimos nós e o Espírito Santo, quem tem essa vida de oração, quem de fato experimenta Deus e o seu amor. E aí assim vive na graça desse Santo Espírito. Que Maria, aquela que acolheu o Espírito Santo de Deus, Maria, que é uma grande profetisa e missionária da igreja, nos ajude a bem viver como profetas no mundo de hoje e aonde vivemos. Olá, você que nos acompanha no YouCat, inscreva-se no canal Jovens de Maria e curta as nossas redes sociais.